Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 17, até o versículo de número 29, nós estaremos lendo nesta noite, abençoada neste lugar. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Para quem não sabe, 15 estádios vai dar em média de 2,7 a 3 quilômetros de distância. 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Senhor, sim, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Amém? Glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós vemos aqui uma família: Lázaro, Marta e Maria. Esta família, eles eram amigos de Jesus. Jesus tinha amigos, sabia? Jesus tinha amigos. E estes eram amigos próximos de Jesus. Quando Jesus vinha para esta região, a região de Betânia, ele ia à casa de Marta. Ele ia à casa de Marta. A casa de Marta, que tinha também Lázaro e tinha também Maria, pois os 3 eram irmãos. A Bíblia não relata se Marta era casada, se ela tinha esposo. A Bíblia também não relata se Lázaro tinha esposa, mas relata que eram 3 irmãos e que eles amavam a Jesus e Jesus amava eles. Eles tinham, essa família tinha uma certa intimidade com Jesus. E sabendo que Jesus era usado, era o mestre, o profeta esperado por Deus, e que muito usado por Deus em milagres, em curas, quando Lázaro, amigo de Jesus, fica doente, observe bem, Lázaro, amigo de Jesus, amigo que Jesus gostava e que ele gostava de Jesus. Quando esse Lázaro fica doente, a Marta disse: tem jeito, é fácil resolver, é só chamar Jesus. Jesus vem, cura meu irmão, é amigo dele, cura o amigo dele e vai estar tudo bem depois. Só que quando os discípulos, quando esses enviados, esses mensageiros chegam até Jesus e diz para ele: volta lá em Betânia, porque Lázaro, teu amigo, está enfermo. Jesus ouviu, Jesus continuou e não foi para a cidade de Betânia. Passado alguns dias, este que estava doente morreu. Então, quando Jesus está vindo para Betânia, Lázaro não está vivo mais, ele já está morto. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo para este lugar, para esta cidade, que Jesus estava vindo ao encontro deles, Marta vai correndo, diz a Bíblia, olha bem, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Ela não esperou Jesus chegar na casa dela. Antes de Jesus sequer entrar na cidade, Marta já estava correndo ao encontro de Jesus. Por que ela estava indo ao encontro de Jesus?
ela tinha uma coisa a afirmar. Ela tinha uma palavra na ponta da língua que ela precisava dizer para Jesus. Ela saiu correndo ao encontro de Jesus, porque ela, na cabeça dela, ela já tinha formado um raciocínio. E ela chegou diante de Jesus e disse: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Cheia de razão, não? Cheia de razão. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu quero refrisar que Jesus não tinha chegado na casa dela. Jesus nem sequer tinha entrado na cidade. Antes de Jesus chegar, ela apressou-se, foi ao encontro dele e disse as palavras: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Observe bem, se Jesus estivesse lá, Lázaro teria morrido? Sim ou não? Não tem como saber. Jesus poderia permitir que Lázaro morresse do mesmo jeito e ressuscitar depois, como também podia curá-lo enquanto estava enfermo, porque ele faz o que ele quer. Irmão, olhe para mim, Deus faz o que ele quiser. Você não dá ordens para Deus, você não ensina Deus a trabalhar. Deus faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, aceitando você ou não. Deus é Deus e você é homem, entenda isso de uma vez. Aleluia. Mas ela chega e interrompe a caminhada de Jesus. Ela para Jesus e diz: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta, ela representa o tipo de pessoa precipitada, apressada, inquieta, cheio de ideia, cheio de coisa para dizer, cheio de coisa para fazer, sempre agitada e preocupada. Lá em Lucas 10:40, Jesus diz para ela: Marta, tu te afadigas e tu te distrais com tantas coisas. Marta é o tipo de gente, ela representa o tipo de pessoa que ama a Jesus, mas se precipita demais. É muito precipitado, corre demais, ela se apressa demais. Ela queria resolver, ela queria que aquilo fosse resolvido na hora. Ela é o tipo de pessoa que age por impulso. Você, irmão, é o tipo de pessoa que age por impulso? Ou é o tipo de pessoa que aguarda o momento certo? Você é o tipo de gente que fala o que vem na cabeça? Ou é o tipo de pessoa que calcula as palavras antes de falar? Tu és sábio ou tu é tolo? Ei, para, pastor, está me ofendendo. Sim, a Bíblia diz que o tolo fala o que vem na cabeça. Tudo que vem na cabeça do tolo, ele sai falando. E logo, está lá em Provérbios, leia o livro de Provérbios. E logo alguém vê ele e diz: é um tolo, fala demais. Mas o sábio não, o sábio pondera as palavras. Antes de falar, o sábio calcula o que ele vai falar. Marta apressadamente vai até Jesus, querendo resolver o problema, querendo que Jesus dê uma explicação. E assim tem muita gente nos dias de hoje, achando que pode cobrar Deus, pode cobrar o pastor, pode cobrar a igreja, pode interromper todo mundo, achando que tem direito de exigir explicações. Marta é esse tipo de pessoa, trabalha muito, mas passa pouco tempo aos pés de Jesus. É o tipo de gente que ama Jesus, trabalha muito, esforça demais, é agitado, é uma correria, mas não gasta tempo aos pés de Jesus. Esse é o tipo de gente, Marta. E olhe só, a precipitação, ela gera desgaste. A pessoa precipitada, ela se desgasta demais, ela cansa demais. Porque quem age na hora certa, age uma vez só. O precipitado, para fazer uma coisa, ele tem que fazer 3 vezes. Ele errou 2 para acertar a terceira. Às vezes acerta na primeira, mas é difícil. É difícil. E outra coisa aqui na questão de Marta ainda, antes de eu falar de Maria, Marta não compreende o que Jesus está falando. Irmão, você é esse tipo de gente? Olha, ela chega diante de Jesus e diz assim: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido.
Beleza. Disse-lhe, pois, Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ficou alguma dúvida? Teu irmão há de ressuscitar. Vai ressuscitar. A Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela joga lá na frente. Mas Jesus não falou de último dia. Se Jesus chegou ali e está falando que vai ressuscitar, não é para o último dia, ele está falando daquele momento, irmão. O precipitado, ele tem esse problema, como ele já tem a mente feita, está bloqueado, ele não entra a palavra de Deus na cabeça dele. Jesus está falando, mas ela está entendendo outra coisa, ela está falando, ela está querendo debater, ela quer discutir. Aí Jesus fala assim: teu irmão, olha o que diz aqui, João 11, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Respondeu Jesus de novo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus está dizendo eu sou a ressurreição e a vida, ficou alguma dúvida para você também, irmão? Ressuscitar é o quê? É alguém que morreu, que volta a viver. Esse ressuscitou. Jesus está falando: eu sou a ressurreição. Eu posso ressuscitar teu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas será que não ficou claro, Marta? Mas a Marta fica quieta aqui. Mas se você ler mais um pouquinho à frente, nos versículos de número 39 e 40, do mesmo João, capítulo de número 11, olhe bem, Jesus já está lá, o morto está ali, Jesus está aqui, o morto está lá dentro do sepulcro, Jesus já se prontificou, o cenário está armado, Jesus vai ressuscitar. Aí Jesus disse assim: tirai a pedra. O que Jesus disse? Tira a pedra para quê, irmão? Porque o morto vai sair de lá, então tem que tirar a pedra. Jesus: tirai a pedra. Olha quem apareceu: Marta, a irmã do morto, disse: já cheira mal, pois faz 4 dias. Quem perguntou? Quem perguntou se está cheirando mal? Quantos dias faz? Quem perguntou? Ninguém perguntou, mas ela tinha que colocar a opinião dela. Já cheira mal, faz 4 dias. Jesus responde para ela no versículo 40: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, esse é o meu e o seu problema. Eu e você, nós somos assim. Deus fala, a gente não entende. Deus fala de novo e a gente continua sem entender. Só falta Deus desenhar e a gente ainda não está entendendo. Olhe bem, ela está fora do tempo. Não é que ela não ama Jesus, ela ama Jesus. Não é que ela não crê em Jesus, ela crê. Ela disse lá atrás: eu sei que tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Ela crê em Jesus, ela ama Jesus, ela crê em Jesus. Ela não tem nenhum problema com Jesus, mas a fé dela que é errada. Ô irmão, aqui é benção, aqui a água vem na mão aqui. Glória a Deus. Mas ela está sempre se precipitando. Ela tem uma visão natural das coisas. Já cheira mal, faz 4 dias. Se Jesus quer fazer alguma coisa, irmão, qual é a circunstância que interfere? Se Jesus quer ressuscitar uma pessoa, importa se faz 40 minutos, 40 dias, 4 dias, 4 semanas, 40 anos, importa alguma coisa? Se Deus quer fazer alguma coisa, irmão, sabe o que você faz? Glória a Deus, só isso. Só adora, porque Ele vai fazer. Se Deus decidir levantar alguém, irmão, não se põe na frente, porque Deus vai levantar.
Se você não concordar, Deus vai levantar. Se você aplaudir, Deus vai levantar. Se você chorar, Deus vai levantar. Se Deus quiser abençoar alguém, acredite, essa pessoa está abençoada. E não há quem possa impedir o agir de Deus. Não existe circunstância. Não importa se o Lázaro está lá há 4 dias, se está cheirando mal, se está enrolado em faixa, se todo mundo que está em volta está dizendo, mas já faz 4 dias. E teve gente ali naquela multidão que disse assim, ó, esse aí, ó, diz que é o Cristo, é o Filho de Deus, curou tanta gente. Por que não curou Lázaro, que era seu amigo? Agora o Lázaro está morto. Está escrito ali em João 11, irmão, vai ler. Tanta gente incrédula ali no meio. Mas então já não pode fazer, porque tem muito incrédulo. Irmão, se Deus quiser fazer no meio de gente incrédula ali, faz. Um dia Jesus foi lá no tanque de Betesda para levantar aquele moço que estava lá na beira do tanque. Jesus disse para o moço, tu quer ser curado? Pergunta fácil de responder. Está fazendo o que ali, senão buscando cura? Ele tinha que ter respondido, sim, Senhor, eu quero ser curado. É isso que eu estou fazendo aqui, quero cura. Jesus poderia ter dito, então seja curado. Mas em vez dele dizer que sim, ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me lança no tanque. Quando a água é agitada, eu fico aqui tentando entrar, mas não tem jeito, ninguém, todo mundo me abandonou, estou aqui sozinho. Mesmo sem fé, mesmo sem acreditar, mesmo com uma resposta totalmente errada, sabe o que Jesus fez? Jesus não deu bola para a incredulidade dele, Jesus nem deu atenção para isso. Jesus simplesmente disse para ele, pega a tua cama, levanta e vai. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá para isso, para curar ele. Se Jesus vier aqui nessa igreja para curar você, para responder você, para salvar você, irmão, mesmo que tu não tenha fé, mesmo que tu seja incrédulo, Deus vai curar e salvar você. Aleluia! Porque Deus é poderoso, irmão. Nós temos que parar de pensar que temos a capacidade da nossa fé, que é um equívoco da nossa mente. A nossa fé move a mão de Deus. A nossa fé move a mão de Deus. Que fé move a mão de Deus, irmão? Se Deus quiser mover a mão dele, mesmo que você não tenha fé, ele move, ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura, ele abençoa, porque ele é Deus. Eu não sou nada, mas ele é Deus. Aleluia. A Marta está ouvindo, mas não está entendendo. A fé dela está correta, mas é fora do tempo. A Marta, ela crê que Jesus pode, mas não crê que Jesus vai. Não, eu creio que o Senhor pode curar, Jesus, mas não creio que vai curar eu. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode salvar, mas não acredito que o Senhor vai salvar esse moço, ele é muito complicado. Eu sei que o Senhor transforma a vida, eu sei, o Senhor é poderoso, o Senhor realmente pode, mas nesse caso aí eu não acredito. Irmão, Jesus pode fazer na vida de quem Ele quiser. Não seja como Marta, não seja precipitado e mal interprete as coisas de Deus. Não seja assim. Seja uma pessoa que crê em Deus do jeito que Ele é. Aleluia. Mas agora eu quero falar de outra pessoa. Quero falar de Maria. O versículo de número 20, olha que top demais, irmão. Olha a diferença. As duas moram na mesma casa. As duas moram na mesma casa. As duas são irmãs. Elas se criaram juntas. Mas quando Jesus chega, a Marta, Jesus está chegando na cidade. A Marta sai correndo tudo. E ela vai ao encontro de Jesus. O texto diz claramente, Maria, vírgula, porém, vírgula, ficou assentada em casa. Ô, irmão, o Lázaro é irmão de Marta e irmão de Maria. A Marta sai correndo ao encontro de Jesus e diz para ele, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A Maria ficou assentada em casa. Olha só, irmão, que nível de pessoa. Ela é preguiçosa, pastor? Ela está com preguiça de correr? Não, você já vai entender por que ela ficou assentada em casa. Ela tem uma outra mentalidade. Ela tem um outro entender das coisas de Deus. Ela tem um outro entendimento de Jesus. Irmão, Maria
ela é próxima de Jesus. Marta é próxima do serviço a Jesus. Trabalha muito, é afadigada, muito cansada de tanto trabalhar. Maria não, Maria é próxima de Jesus. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir para a irmã colocar no telão as 3 vezes que essa Maria aparece na Bíblia. Lucas capítulo 10 e versículo 39. Maria apareceu aqui. Maria, capítulo 10 de Lucas e versículo 39. Olha só onde que a Maria está. A Marta está fazendo o que no Evangelho de Lucas capítulo 10? A Marta está trabalhando, está fazendo todo o serviço, está servindo Jesus. A Maria, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ao lugar que a Maria está, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Primeira vez que aparece a Maria aqui. Segunda vez, João 11 e 32. João 11 e versículo de número 32. Aleluia. Glória a Deus. A Marta saiu correndo, a Maria ficou em casa. Aí a Marta foi lá e disse: o mestre está te chamando. A Maria vai ao encontro de Jesus. Olha o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha a diferença. A Marta está de pé, batendo de frente com Jesus. A Maria está onde? Nos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus, chorando. A primeira vez que você encontra Maria na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, ouvindo. A segunda vez que você encontra ela na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, chorando, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estava vivo. Agora, olha o mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Essa Maria aparece de novo. Olha o lugar que a Maria aparece, irmão. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Você percebeu uma curiosidade? As 3 vezes que essa mulher aparece, ela está aos pés de Jesus. Você sabia que o lugar mais alto do mundo é aos pés de Jesus? Todo cristão que ergue o nariz e acha que vai resolver, não resolve nada. Todo crente que diz: eu não tenho como resolver, vou descer aos pés de Jesus, esse resolve. Esse resolve. O meu e o seu problema é que a gente não aprendeu com Maria. A gente é igual Marta, a gente quer brigar, a gente quer entender, a gente quer saber, a gente quer tirar satisfação. Faça igual Maria, vai para os pés de Jesus, se lance aos pés de Jesus, adore Jesus. A primeira vez que você encontra Maria, ela está aos pés de Jesus aprendendo. A segunda vez que você encontra Maria, ela está aos pés de Jesus chorando. A terceira vez que você encontra esta mulher, ela está aos pés de Jesus adorando. Aleluia. Agora ela não tem motivos para chorar, ela só tem que dizer: tu és maravilhoso, tu és bendito, como tu és bom, como eu gosto desse lugar, por mim eu ficaria aqui o dia todo. O Senhor sim é rei, é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Todas essas ocasiões ela está aos pés de Jesus. Maria é o tipo de crente que sabe esperar. Enquanto Marta corre precipitada, Maria permanece assentada. Não é por comodismo, mas porque sabia esperar o momento certo. Ô irmão, se Deus te fez uma promessa, se Deus disse que vai te levantar, acredite, Deus vai te levantar. Mas não seja igual Marta,
que sai tentando se levantar sozinho, está tentando ajudar Deus a fazer alguma coisa. Deus não precisa da tua ajuda. Se Deus falou que vai te levantar, acredite, Ele é poderoso para te levantar. Só espera nele e aguarda o momento certo. A hora que Ele dizer, vem que chegou o momento, você será levantado. Aleluia. Mas pastor, se Deus vai me levantar, eu preciso orar, é claro. Eu preciso ler a Bíblia, é verdade. Eu preciso jejuar, isso irmão, faz isso. Mas quando você está fazendo isso, você não está tentando se levantar, você está indo aos pés de Jesus. Aleluia. Agora ficar ligando para os outros pastores, o pastor, Deus falou que vai me levantar, arruma uma agenda para mim pregar aí. Isso aí é um desvio do foco. Você está errado, irmão. Você está perdidinho. Se Deus vai levantar você como cantor, como adorador, as coisas vão acontecer naturalmente, irmão. Você não vai precisar derrubar a porta da igreja para cantar. Você não vai precisar brigar com o pastor, brigar com a dirigente do culto, dizendo, não me deu oportunidade, não venho mais na igreja. Não vai precisar, porque Deus vai te levantar, querendo a igreja ou não, querendo o pastor ou não. Nem que a cidade inteira disse, nós não queremos, mesmo assim Deus levanta, porque Deus é poderoso para cumprir a palavra dele. Aleluia. Ela fica esperando, ela sabia esperar, ela não se precipita, ela não age por impulso, mas ela espera o momento certo. A Maria, ela não era lenta, ela era sensível à voz de Deus, ao tempo de Deus. Ela sabia que no tempo certo, na hora certa, ela ia ouvir a voz do mestre. E olha que tremendo isso, ela está sentada em casa. A Marta, que foi correndo tudo até lá, teve que voltar aqui e dizer, Maria, o mestre está chamando. Irmão, pense num negócio. O que você quer? Você quer o exemplo de Marta, correndo, tentando fazer as coisas do seu jeito, tentando fazer os seus próprios planos, ou você quer o jeito de Maria? Assenta, descansa, folga, tranquilidade, paz de espírito. Aí o próprio Deus vai e chama, venha até mim. Qual que é melhor, irmão? Qual que é melhor? É você ficar correndo, indo e tentando, irmão, e se afadigando, e cansando, e se desgastando, ou assentado na presença de Deus, sabendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu acho que eu falei baixo, eu vou falar de uma maneira que você entenda melhor. Deus tem o controle de todas as coisas. Não fica nada fora da mão de Deus. Acredite em mim, irmão. Se Deus quiser que um carro passe aqui na frente, ele passa. Se Deus não quer que o carro passe, ele não passa. Se Deus quiser que alguém te note, te veja, te procure, essa pessoa vai te notar, vai te ver, vai te procurar. Se Deus quer que essa pessoa não te veja, não te encontre, mesmo que você esteja na frente dela, essa pessoa não te encontra. Porque Deus controla todas as coisas. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Um pássaro não pode cantar se Deus não está autorizando. Deus tem o controle de todas as coisas. A fé perfeita em Deus não é ficar tentando derrubar a porta do céu para alcançar milagre. A fé perfeita em Deus é: eu sei que Ele é o meu Deus, o meu Senhor, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que no tempo certo as coisas se ajustarão, as coisas vão entrar no lugar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda a descansar em Deus, porque Ele tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Quando chega, olha, agora tem uma coisa tremenda aqui, irmão. Isso aqui é de Deus. Olhe bem. Antes de Jesus chamar, a Maria está sentada. Antes de Jesus chamar, a Maria está sentada. Quando Jesus chamou, aleluia, quando Jesus chamou, põe para mim o versículo de número 28, irmã, do capítulo 11. O mestre está aqui e chama-te. 29 agora. Ela, a Maria, ouvindo isto, ficou assentada, esperando o tempo de Deus. A hora que der eu vou. Foi isso? Ele está me chamando, mas eu não estou com pressa. A hora que der eu vou. Foi isso? Não. A tranquilidade é até ele me chamar. Porque se ele me chamou, o que eu estou fazendo aqui que eu já não fui? A Bíblia diz que quando ela ouviu isso, ela levantou-se logo e foi ter com ele. Quando Jesus chama, não é hora de esperar, agora é hora de fazer, é hora de ir ao encontro, é hora de adorar. Ei, irmão, você que gosta de confiar em Deus, você que é crente de verdade e que espera em Deus, o Espírito Santo te chama pela madrugada. Ele diz: vem para mim, vem orar, vem falar comigo, vem de madrugada. Aí você apressadamente se coloca de joelho e ora, ou não? Eu estou apanhando junto, irmão. Você acha que eu sou um santo? Se eu fosse assim, né, desse nível aí, eu estava lá na glória já, né? Eu também estou apanhando aqui. Mas esse é o meu e o seu problema. O mestre chama, e sabe o que a gente faz? A gente continua sentado. Quando ele chamou, é hora de levantar. O preço da unção, o preço do milagre, o preço do chamado é obediência. Se você obedecer à voz do Espírito, acredite em mim, ninguém nessa terra vai compreender o quanto Deus vai te usar. Se você aprender a obedecer à voz do Espírito, toda vez que Ele disser vem, você vai. Toda vez que Ele disser senta, você senta. Toda vez que Ele disser fala, você fala. Toda vez que Ele disser cala-te, você cala-se. Você não tem noção do quanto Deus vai te usar nessa terra, do quão exaltado será o nome de Jesus através da sua vida. Aprenda com Maria. Quando Jesus chamou, ela levantou-se logo. Agora é hora de ir. Agora não é hora de esperar. Agora é hora de ir ao encontro dele. Ela se levantou rápido. Ela não ficou esperando mais, porque agora ela já estava sendo chamada. Quem espera o tempo certo não perde o momento certo. Este é o momento certo, o momento de adorar. Ela não foi antes como Marta, que se precipitou, e nem depois como alguém que procrastina o chamado. Já percebeu que tem gente que está procrastinando? Tem gente que Deus está chamando, mas ele sempre deixa para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou começar. Tem gente que gosta de orar no monte. Semana que vem eu vou orar no monte. Não, semana que vem agora, porque essa semana não deu. Semana que vem. Não, semana, é a outra semana, essa também não deu. E assim vai ficando. Tem gente que ora de madrugada. Vou começar uma campanha. Só que essa semana não dá. Semana que vem. Amanhã. Depois de amanhã. Daqui a pouco até esqueceu. Começo do ano. Esse ano vai ser diferente. Estou falando de mim agora. Esse ano vai ser diferente. Esse ano aí eu vou jejuar bastante, vou orar mais, vou ler a Bíblia. Acabou o ano. Bem-vindo 2026, se Jesus quiser.
E agora, vai fazer os mesmos votos? Esse ano vai ser diferente. E quando findar o ano, mesma história? Não devemos procrastinar mais. Tem gente que tem chamado para evangelizar. Eu não sei, irmão, tem uma gente que tem facilidade. Ele diz uma, duas palavras e a pessoa já está querendo ir para a igreja, está querendo aceitar Jesus. Enquanto eu vou lá e prego a Bíblia inteira e a pessoa me olha com cara feia. Ah, sai daqui, pregador chato. Tem pessoas que têm facilidade, mas ele não quer. Ele não quer. Ele vai deixar para depois. Tem que cuidar, irmão, porque uma vez eu ouvi no rádio uma história de uma moça. Olhe bem, a moça ouviu a voz de Deus. Deus falou com ela: eis que eu te chamei para a obra missionária. A tua vida é consagrada à obra de missões. Pessoas estão esperando ouvir a tua voz para serem salvas. E ela ouviu isso e disse: Senhor, mas eu sou jovem ainda. Eu preciso me casar primeiro. Depois que eu me casar, aí eu vou. E casou-se. Quando casou-se, disse: mas eu queria ter a alegria de ser mãe. Se eu fosse mãe, aí depois eu iria. E foi passando o tempo. Quando ela já estava velhinha e não tinha cumprido o chamado, um profeta de Deus passou pela frente da casa dela. E Deus disse: entre dentro desta casa e fale com a pessoa que está lá dentro. E esse profeta entrou lá e disse para essa senhora agora, que não era mais jovem, já tinha passado a vida: o tempo acabou. Eu te chamei quando você ainda era jovem, mas você tinha desculpa. Sempre você tinha desculpa. E agora o tempo acabou. Acaba. Você sabia que o tempo acaba, irmão? Sabia que o tempo não te espera? Enquanto a saúde, a vigor, a destreza, faça a obra de Deus. Enquanto você pode, enquanto você ainda tem saúde, enquanto você tem tempo, faça aquilo que Deus está te mandando fazer, para que não chegue o tempo em que você lembre com saudade e diga: oh, se naquele tempo eu tivesse feito. Agora quero pregar, mas a minha voz está cansada. Agora quero ler a Bíblia, mas os meus olhos estão cansados, embaralham todas as letras e não consigo ler. Eu quero ouvir a pregação, mas sou quase surdo, não escuto direito. Eu quero ir ao encontro das almas, mas os meus joelhos estão cansados. Eu me canso tão rápido. Eu quero, mas não consigo. O meu coração está fraco. Qualquer coisinha pode me dar um infarte, pode me dar um AVC. Eu quero, mas agora não posso mais. Faça enquanto você tem saúde. Não espere acabar o tempo para daí querer fazer. Maria, ela foi correndo rápido. Aleluia. Só para mim encerrar agora aqui, uma coisa muito importante na nossa vida, irmão. Ei, você que quer servir a Jesus. A Maria, ela não foi para outro lugar. A Maria poderia ter levantado e ido correndo lá no sepulcro. Vou encontrar com Jesus lá. Ele quer me ver, vai lá. Porque é lá que ele tem que estar para resolver o meu problema. Não, ela foi até Jesus. O endereço não é outro, o endereço é Jesus. Você sempre deve ir a Jesus. Vá até Jesus. Vai até Jesus. Você não tem que ir no pastor, você não tem que ir na igreja, você não tem que ir não sei na onde, não sei que você tem que ir no centro teológico. Não, você tem que ir até Jesus. Jesus é a solução para você. Jesus é a salvação para você. Jesus é o que você precisa. Ela vai até Jesus. Ela não vai para outro endereço. Ela não erra o endereço. Ela vai até Jesus. Até me faz lembrar que um certo dia Deus falou com Eliseu. Deus disse a Eliseu assim: vá, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus disse: enche o teu vaso de azeite e vem. Com o vaso cheio, enviar-te-ei. Aleluia. Vem até mim primeiro, depois eu te envio. Vem até mim primeiro, depois você vai fazer o que você foi chamado para fazer. Quer pregar? Quer cantar? Quer que as coisas dê certo? Primeiro você vem. Primeiro você vem aos pés de Jesus. Fala com Ele. Adora Ele. Chora nos pés dEle. Aprende dEle. Depois você vai. Depois você vai.
Sempre vá depois de ter vindo, porque aí as coisas dão certo. Aleluia. Concluindo, todos nós temos um pouco de Marta e um pouco de Maria dentro de nós. A pressa de Marta representa o ativismo sem direção. A adoração de Maria representa a dependência do tempo de Deus. Aleluia. A grande lição que fica aqui para nós é: vamos correr, mas no tempo de Deus, porque não adianta correr, fazer loucuras, trabalhar muito, mas fora do tempo, fora do lugar, fora de hora, fora da direção de Deus. Nós precisamos ouvir de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Amém? Vamos colocar de pé.